Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal. Vamos falar hoje do BIDB11, né? O Inter Infra FICFI, né? Vamos utilizar o relatório gerencial. Ele é um fundo, né, que investe aí em títulos de infraestrutura, né? Títulos de renda fixa privado de infraestrutura. O fundo busca dar um retorno de 1% a 1,5%, né, ao ano acima do seu benchmark, seria uma NTNB com vencimento em 2028, tá? O retorno-alvo do fundo é 1 a 1,5% acima de uma NTNB de 2028, tá? Lembrando que esse tipo de fundo aqui, né, eles são isentos, tá, de imposto de renda, tanto no ganho de capital como nos rendimentos, tá? Para as pessoas físicas, né, que é o caso de todo mundo aqui nesse canal, tá certo? Então vamos fazer um overview aqui do BIDB, né, um fundo que conta aí com patrimônio líquido de 120 milhões, 3.867 cotistas, uma duration dos seus ativos de 5,6 em média, 24 emissores, tá? São 25 ativos no portfólio, mas com 24 emissores. Então, os ativos estão com um carrego da carteira, né, em média de IPCA mais 8,76%. Cota patrimonial está 89,49. A gente vai ver se ele está sendo negociado com desconto ou com ágio mais embaixo, não sai daí, fica aí, tá? O fundo distribuiu incríveis R$ 1,30 por cota, tá? O que dá um yield de 1,47 anualizado mensal, né? Quase 1,5, né, ao mês, né? Dificilmente ele vai conseguir manter, que realmente daria bem uma rentabilidade bem elevada, mas enfim, não deixa de ser marcante, ainda que tenha sido em um mês pontualmente, tá certo? O ticker na bolsa, né, como já está mostrando ali em cima, é BIDB11, tá? Ele é administrado pela Inter DTVM e o gestor é o Inter Asset, tá certo? E uma boa notícia, você não precisa ser investidor qualificado, ele é acessível ao investidor geral, ele cobra apenas uma taxa de administração de 0,80 ao ano e não a taxa de performance, tá? Então você tem aí um fundo cobrando uma taxa de administração baixa, sem taxa de performance e com rendimentos e ganho de capital isentos de imposto de renda, né? Não sei se todas essas características te agradam, mas eu acredito que sim. Aqui o gestor traz alguns comentários macro, né, falando dos Estados Unidos, até do Japão. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Vamos falar especificamente aqui dos comentários acerca mais em relação ao fundo. É, né, o mês de março ele foi impactado pelo um carrego positivo do IPCA, ou seja, ele é um ativo que ele te protege, né, no caso de uma escalada da inflação. Ele até coloca aqui, né, proteção de ativos atrelados a juros reais, né, pela manutenção do poder de compra. E a cota patrimonial também se valorizou com o fechamento da curva de juros, porém o fundo ainda foi impactado com a abertura dos spreads de crédito, né, que ocorreu esses dois movimentos, né? A curva fechou, o spread aumentou, então eles meio que se contrabalancearam, mas ainda assim o saldo foi positivo para o fechamento da curva, tá? Aqui o gestor fala de alguns segmentos, né, de rodovia, de energia, buscando, né, reforçar, né, a resiliência, né, dos ativos, né, dos setores presentes dos ativos que estão na carteira, tá? Como eu falei, né, 1,30 por cota, né, que anunciou da sua 18ª distribuição mensal. Então vamos passar aqui, talvez, para a parte mais importante aqui do vídeo, que é a carteira do fundo, né? Quais os ativos que compõem. Então eu chamei a atenção aqui de algumas questões para vocês, não vamos passar aqui exatamente uma por uma, mas uma coisa que chama a nossa atenção aqui é o percentual de caixa do fundo, né? Então, apesar de estar escrito caixa somente aqui, né, o equivalente aí a 0,24, o fato é que o fundo, né, tem aplicado aqui em NTNB 28 e 26. Eu acredito que isso aqui o gestor considere também um ativo líquido, né, embora ele não chamou aqui de caixa, né, NTNB 26 com 1,83 e NTNB 28 com 4,71, né, que seria o benchmarking do fundo. Então, somando isso aqui, seria ativos de liquidez, né? Embora 28 já acho que já não dá muito para considerar como liquidez, mas pelo menos esse 26 são ativos que não são tão impactados assim
com a volatilidade, né, dos juros. E, com certeza, a Caixa também não. É algo que chama a nossa atenção. Em relação aos maiores posições do fundo, né, a gente vê aqui, né, que são dois ativos que estão bem classificados, né, no rating de crédito, né, um relacionado à energia eólica, Double A, com um pouco mais de 10%, né, do patrimônio do fundo, e o outro aqui em azul é uma termoelétrica a gás, né, geração de energia, classificado como A, com um pouco mais de 8% do PL do fundo. Tá? O fundo está majoritariamente, né, exposto ao IPCA, né, como vocês podem ver, e como é o objetivo de retorno do fundo, mas o fundo também conta aí com 3 ativos, né, que eu marquei aqui em vermelho, que estão atrelados ao CDI, uma da área de telecom, né, que não tem classificação pública de rating, uma rodovia, né, classificado como Double A com perspectiva negativa, e uma debênture da Horizon, né, que inclusive tem ações aí na bolsa. Ambas são posições bastante pequenas do fundo, né, menos de 1%, atrelado ao CDI, as posições individualmente, né? A rodovia com 0,99, que você, né, vamos arredondar para 1 aqui, mas são posições, né, bem diminutas que estão aplicadas em CDI, tá certo? Então aqui está a distribuição por setor, deixa eu até aumentar aqui, isso também é bem importante para você ver a diversificação e o risco do fundo. Geração de energia com 43, né, se a gente juntar aqui transmissão com 8,25, vai passar aí de 50% do fundo exposto a ativos de energia, e em geral aqui está relativamente diversificado, né? São 25 ativos, né, na carteira, então tem uma diversificação setorial, e uma distribuição aqui por rating, né, que são a classificação pública dos riscos de crédito, né, então a melhor classificação seria, né, um AAA, seguido pelo Double com perspectiva positiva, o Double sozinho, né, com 45%, você vê que são títulos realmente considerados aí pouco arriscados, né, o Double com perspectiva negativa 14,55, e o A mais com 9,42 e sem rate com 12,16, desculpa. Não quer dizer que, né, esse sem rate seja necessariamente mais ou menos arriscado que os demais ativos, mas apenas que não teve uma classificação, né, de uma agência de classificação de risco, seja pela liquidez, né, pelo tamanho da oferta que não justificou, tá certo? Aqui é a atribuição de performance por ativo, né, percentualmente. Aqui também mais detalhamento aqui em relação a possíveis spreads, recebimento de juros, um balanço do carrego do IPCA, cada ativo aqui, a gente não vai adentrar nisso agora. O ganho por cota e distribuição por cota, né? Em laranja aqui é o ganho acumulado e em azul é a distribuição por cota, né? Vê que em março o fundo ainda acumulou até mais do que distribuiu, né? Poderia, em tese, ter distribuído até mais do que os R$ 1,30, tá? Aqui está o demonstração de resultado, né? A gente vê aqui que ele detalha, né, a oscilação da oscilação da curva de juros, a gente vê, né, está marcado aqui negativamente, então ponto positivo, né, para a gestão, sendo bem transparente aqui no relatório. Cronograma, né, de rendimentos e de cota, a distribuição, como a gente já viu, foi R$ 1,30, que dá um yield analisado de 1,47. Né, aqui está o histórico mais recente de distribuição e a variação, né, da cotação de mercado. A gente vê que desde fevereiro de 2022 até a presente data, a cota realmente se desvalorizou. A gente teve um período bastante difícil para o fundo, né, que foram esses 4 meses aqui do ano passado, em que, se vocês estão lembrados, foi o período em que a gente teve uma deflação que impactou a distribuição de maneira significativa do fundo, mas logo no final do ano já recuperou, né, e mais recentemente, né, esse ano o fundo conseguiu, ainda é um pouco cedo para falar, mas ele já dá sinais aqui, já desde novembro, que ele está pagando praticamente todas as vezes mais de R$ 1 por cota. Em fevereiro pagou 93 também, o que não é nada mal. E em março ele, né, tirou onda aqui e pagou R$ 1,30, tá certo, pessoal? Então aqui a gente chega na possível
no possível desconto da cota de mercado. Deixa eu até aumentar aqui. O fundo já teve negociando com um desconto maior, né? A gente viu aqui nos meses, né, que ele teve aquela distribuição mais baixa, não por acaso ele passou a negociar com um desconto maior, mas esse desconto ainda tem um pequeno desconto, mas esse desconto ele praticamente está estabilizado aqui, né, na data de fechamento desse relatório. Então ele está negociando aí a 98,73 do seu valor, né, patrimonial, não considerando, né, os rendimentos, obviamente. Então está um pequeno desconto aí, né, de pouco mais de 1%, né, 1% e 23, 27 aqui. É um pequeno desconto, né? E aqui está a tabela de precificação, né? O que significa mais ou menos, o fundo tem oscilado ali, né? Entre 88 e 89, então, mais ou menos nessa faixa aqui, você estaria sendo remunerado o equivalente já, isso líquido de custo, tá? E já descontando, né, as despesas do fundo, a IPCA mais 7,76, 7,56, o que é uma excelente remuneração, tá? A médio prazo, uma excelente rentabilidade. Lembrando que isso aqui, né, já está líquido da despesa e de imposto de renda que não é cobrado, no caso, como vocês já sabem, tá certo? Então, aqui a rentabilidade acumulada em 2022 e 2023, ele é um fundo ainda relativamente novo, mas que tem se desempenhado razoavelmente bem, considerando, né, os rendimentos que são distribuídos, tá certo? Então tá aqui a descrição dos ativos, né? Não vou falar todos aqui, mas rapidamente os maiores, como eu já havia falado, né? Esse aqui com mais de 10% do PL é um complexo eólico formado por 3 parques, ainda em fase pré-operacional no estado do Rio Grande do Norte. Então, 1/3 do projeto já está com garantia física da Copel e o resto, né, será vendido aí no livre mercado. Rapidamente aqui a segunda participação, né, que eu falei que é uma usina termoelétrica a gás. Essa já está operacional, instalada no Porto Açu, juntamente com o terminal de GNL, né? Então, está aqui um pouco mais de detalhe, mas essas são as duas posições do fundo. Não vou falar todas aqui para não ficar muito extenso. E por hoje era isso, tá, pessoal? Aqui estão os outros ativos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar um like e se inscrever no canal. É isso aí, bora para cima.